Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Hoje eu vou ler um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 24. Vou ler do versículo 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje, trazendo luz de entendimento celestial para essa palavra. Muitos de nós temos as nossas diferenças, as nossas encrencas pessoais, mas não podemos nos colocar na postura de juízes daqueles que se levantam contra nós. Que os entreguemos ao Senhor, que os abençoemos em nome de Jesus, e que o Senhor entre com a providência naquilo que for necessário. Que o Senhor fale aos nossos corações de um modo especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar com vocês, partilhar com vocês a respeito da necessidade cada vez maior no nosso meio de libertação, de caridade e de cura interior. Nós temos uma facilidade muito grande, e isso de certa maneira tem sido importado do mundo para a igreja, essa facilidade de apontar o dedo em riste para aqueles que pensam diferente de nós. E estamos todos, absolutamente todos, carecidos de experimentar e ministrar sobre libertação, caridade e cura interior aos muitos doentes de alma ao nosso redor. E muitas vezes o doente de alma somos nós. O livro de Provérbios é o grande devocional da Bíblia Sagrada. Nele encontramos instruções práticas para o nosso viver diário e, sobretudo, em relação à convivência com os nossos semelhantes. Tenho visto muitas dificuldades relacionais dentro das famílias, entre cônjuges, entre pais e filhos, e que o Senhor, Ele hoje abra os olhos do nosso entendimento para que nós compreendamos aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós. Quais as instruções do texto? Eu queria trazer algumas para nós no dia de hoje. Primeira, não devemos nos alegrar com a queda do nosso opositor humano. Isso é sério demais. Isso desagrada ao Senhor e faz Ele desviar do inimigo a sua ira. E o texto diz: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Aqui também somos chamados implicitamente à caridade. Não a caridade simplesmente de doar coisas. Essa caridade é fácil demais. Mas a caridade de doar-se para que os que estão ao nosso redor vejam a quem servimos efetivamente.
Em segundo lugar, não devemos nos aborrecer ou ter inveja dos maus. Eles não têm futuro e a sua lâmpada será apagada. E o texto diz: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. E eu repito, isso é sério demais. A prática da palavra de Deus, ela é inegociável. E o texto nos leva a algumas considerações a respeito deste assunto. Primeira delas, percorrendo a trilha de Provérbios, nos deparamos com verdades impactantes, sobretudo acerca das nossas próprias inclinações humanas. Do lado de cá da eternidade, enquanto vivos sobre a terra, nenhum de nós está pronto. Estamos todos em obras. E cada dificuldade enfrentada, sobretudo na área dos relacionamentos, independente de quais sejam esses relacionamentos, estamos sendo tratados, lixados. Os relacionamentos em todos os níveis são um tipo de lixa, e em muitas situações são esmeris, para lixar de nós, para esmerilhar de nós aquilo que afronta a santidade de Deus. Em um mundo de injustiças sociais, violência, desigualdades e absoluta falta de compaixão, parece lícito se alegrar com a queda do perverso. E tendemos sim a nos alegrar quando cai o nosso inimigo humano ou quando sofre os reveses da vida. Não façamos isso. Clamemos por misericórdia por aqueles que têm muitas vezes usado de falsas palavras cristãs para atrair adeptos, mas que no íntimo têm sido grandes pedras de tropeço. O Senhor é aquele que ajustará contas com todos nós, independente de quem sejamos. Surpreendentemente, nos deparamos com a verdade descrita nos versículos citados no início. O autor de Provérbios diz: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Adivinha para cima de quem será desviada a ira de Deus? Exatamente, para cima daquele que se alegrou com a desgraça do outro. Que coisa séria, meu Deus. Poucos se dão conta dessa verdade eterna. Não podemos perder de vista que o padrão do Senhor é altíssimo. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Eu vim de um núcleo familiar onde a base desse núcleo era a vingança. Eu não nasci do amor de meus pais, eu nasci de uma vingança. Aqueles que me conhecem mais de perto conhecem a minha história. O casamento de meus pais foi uma grande vingança da minha mãe, e eu nunca vi uma manifestação de carinho da parte dela em relação ao meu pai. E isso era difícil demais. E eu, como filha mais velha, já contei isso 200 vezes. Vocês já estão carecas de ouvir essa história, mas enfim, a gente sempre lembra. E ela nunca chamava o meu nome. Era essa coisa. Essa coisa é a cara do pai dela. Até o dedo do pé pegado ela tem. Eu fui a primeira filha, e eu era sempre aquela bandeira que mostrava a ela aquilo que meu pai fez no passado. E repito, eu nunca vi uma manifestação de agrado, de carinho, nada disso da parte dela em relação a ele.
Isso é triste demais. Isso é pesado demais. E no dia que eu fui alcançada pela misericórdia de Deus, eu sou de uma família de padres, de freiras, era aquela misturada toda e tal, e um lado espírita. E ela disse, quando ela soube, ela disse, pronto, não tinha mais o que essa coisa inventar, de ser nova seita. Morreu com Jesus. E eu me lembro que fiquei ali, sempre que eu tinha oportunidade, falava do amor de Cristo, falava da necessidade de liberar perdão ao meu pai já tinha partiu com Jesus. Consegui levar a palavra a ele. Meu pai era uma pessoa que, como é que eu posso dizer? Ele era introspectivo. Ele foi ficando sem vez e sem voz dentro de casa. Era só uma máquina de fazer dinheiro e trazer e entregar na mão dela, para que ela pudesse gerir o que precisasse, mas ele não tinha voz nem vez. E hoje eu queria reforçar com vocês todas a necessidade da liberação de perdão sobre os nossos ofensores, sejam eles quem forem, familiares, não familiares, pessoas de um modo geral, porque o mais beneficiado com o perdão liberado somos nós. E eu me lembro que foi uma das coisas mais estratégicas da minha vida, quando eu comecei a orar, depois do meu encontro com Cristo, liberando perdão, sobretudo sobre minha mãe, né? E era uma coisa que já tinha virado uma reza, era diariamente, aqui e acolá, eu me via com raiva de uma situação, de uma lembrança que me machucava, que me machucou, até que o perdão se instalou no meu coração. Como é que a gente sabe que esse perdão se instalou? Quando você se lembra de situações e você não tem mais raiva, você não tem mais ira, você olha para aquela situação, olha para as pessoas envolvidas e começa a olhá-las com olhos de misericórdia. Que a misericórdia nos alcance. Que a misericórdia alcance as famílias todas de vocês. Vocês que estão me ouvindo aqui presencialmente, vocês que estão me ouvindo através do vídeo. Que a graça do Eterno desça abundantemente sobre nós, de uma maneira plena e libertadora. Que nós possamos praticar a caridade de doar perdão aos nossos ofensores. Sejam eles quem forem, não interessa. Em segundo lugar, há um ditado popular que diz: a vingança é um prato que se come frio. Ou seja, quem deseja se vingar fica à espreita da oportunidade para se regozijar depois. A vingança é uma inclinação maligna e o Senhor deseja nos libertar dessa inclinação. A vingança nasce da mágoa profunda sedimentada no fundo da alma. Não é bom ser depósito de lixo emocional. Onde há lixo, há toda espécie de infestação. E no caso específico desse tipo de lixo, a infestação é de demônios, é maligna. Que nós possamos atentar para isso. Vigiemos e oremos para não cair também nessa tentação que tem aprisionado a tantas pessoas dentro do seio da igreja. Muitos estão inclusive participando da ceia do Senhor, recebendo os elementos da ceia sem liberar perdão. Isso é sério demais. E muitas vezes a gente vai conversar nas horas de aconselhamento com determinadas pessoas. Ah, porque você não sabe o que eu passei. Eu digo, eu não sei, mas o Senhor sabe. E o nosso Deus é um Deus de cura.
é um Deus de libertação, é um Deus de renovo. Ele zera a nossa história para que comecemos um novo andar em novidade de vida. Que o Senhor, Ele possa falar com cada um de nós. Em terceiro lugar, ao Senhor pertence a vingança. Ele retribuirá o ímpio segundo as suas obras malignas. A nós não foi dado autoridade ou sequer o direito de nos alegrar com a queda do ímpio. A sua própria maldade recairá sobre ele. Mas o Senhor nos proibiu de nos alegrar com essa queda. E o Senhor manda a gente orar, até pelos ingratos e maus. Mas não é orar dizendo assim: Senhor, desgraça a vida daquele infeliz. Às vezes a vontade é essa. Mas a gente tem que dar uma refreada no nosso impulso e dizer: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, traz as obras dela à luz, que haja arrependimento em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, é o Senhor quem assume a nossa defesa, como advogado supremo e como supremo juiz. Ele apagará a lâmpada dos perversos. Quando nós oramos abençoando o perverso, entregando a vida dele ao Senhor, e ele persiste na sua perversidade, ele não vai acertar conta conosco, mas com o Senhor. Então somente confiemos no método de Deus. Ele não falha. Se aquele que nos persegue não mudar de atitude, o Senhor entrará com a providência mais drástica. Mas quando o Senhor fizer isso, não é para que a gente se alegre, mas que a gente tema diante do Senhor. O que é que essa breve meditação nos traz no dia de hoje? Temos falado insistentemente nos últimos tempos sobre o assunto devido às muitas escutas de mágoas antigas. Muitas congregações estão lotadas de pessoas que são verdadeiros depósitos de mágoas antigas. É tempo de libertação, é tempo de cura interior, é tempo de renovo. Que o Senhor hoje fale aos nossos corações de um modo especial. A igreja do Senhor está doente e precisa de cura. A mágoa é a grande isca maligna que tem mantido muitos em cativeiro. É tempo de libertação, é tempo de cura. Em segundo lugar, somos exortados a, se possível, viver em paz com todos. Mas nem sempre essa paz depende de nós. Há os que possuem uma alma beligerante, briguenta. Guerreiam por tudo e por nada. Estão sempre armados, na defensiva, prontos para agredir. E por último, é bom guardar certa distância desses e orar. Orar por eles, para que o Senhor faça uma obra nesses corações. Só Jesus. Não precisamos nos submeter ao poder de fogo dessas pessoas. Talvez um dos maiores e mais difíceis exercícios de piedade seja o exercício do perdão. E não é sem razão que o Senhor usa tantos textos da palavra para falar do mesmo assunto. Perdão. Perdoe. Perdoe. Perdão não é sentimento. Não para o cristão. É ordem de Deus. E ordem de Deus não se discute, se cumpre. Comece a exercitar, comece a derramar perdão, mesmo sem vontade, até que a memória da dor se esvaia. Você não vai esquecer do que aconteceu,
mas você não vai lembrar mais com mágoa, com dor, com ressentimento. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos corações de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.